Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos daqui a pouco iniciar a nossa live aqui, da Escola Bíblica Dominical, Hoje eu pretendo fazer aqui uma breve exposição desses primeiros 12 versículos do livro de Jó, E nós vamos falar sobre esperança. Então vou dar mais um tempinho aí para os irmãos entrarem, para a gente poder começar aqui a nossa live de estudo bíblico. Deus possa abençoar a vida de cada irmão aí. E eu sei que o momento é um momento difícil, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Mas a gente vai vencer isso em nome de Jesus. Nós contamos com a bênção e com a graça de Deus, para que o Senhor possa nos dar sabedoria, para a gente poder passar esse período aí em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar mais um tempinho aqui e daqui a pouco a gente começa aqui o nosso bate-papo, nosso estudo bíblico na EBD. Tem uma pessoa aí. Adriane. Vai ser outra. Graça e a paz do Senhor Jesus. Adriane, Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai iniciar. Só mais alguns minutinhos. Adriane, nosso texto aí é Jó, capítulo 14, de 1 a 12. Me ouve bem aí? Dá um sinal aí. Ah, joia. Tem mais uma pessoa aqui que não está aparecendo aqui. Peraí, você tem que... Já entrou 4, espera que eu tenho que ver. A Graziele está me auxiliando aqui e os irmãos me perdoem a minha ignorância tecnológica, tá? Rosemar. Graça e a paz do Senhor Jesus. Diácono Rosemar. Quem mais aí? O Sodré, graça e a paz, meu irmão, tudo na bênção? Então, repito para os irmãos, o nosso texto de hoje é Jó, capítulo 14. A gente vai ler do 1 ao 12 e vamos falar sobre sobre esperança, com base aqui nesse texto. Então, abre a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 14, do 1 ao 12. Se tiver alguma dúvida aí, vocês podem postar aqui, que a aula é bem interativa, como se nós estivéssemos aí físico, presente na Escola Bíblica Dominical. Quanto tempo mais eu posso esperar? Só mais alguns minutinhos, já iniciaremos. Adriana, do Caminho. Ô, minha irmã Adriana, graça e a paz do Senhor Jesus. Alexandre, seminarista Alexandre, que o Senhor te abençoe aí. Aleluia, glória a Deus. Podemos começar já? Mais um pouquinho. Só mais um minutinho. Só mais alguns minutos aí para dar tempo de alguns irmãos entrarem. Quero lembrar os irmãos que a gente está fazendo isso para poder manter a igreja com o estudo bíblico. Hoje à noite também o nosso culto vai ser dessa maneira. Eu vou estar aqui também pregando. O paz do Senhor, irmã Cíntia do Naim, Deus te abençoe também. E isso nunca é bom, mas se faz extremamente necessário
esse momento. Quero até deixar para os irmãos que essa questão de suspender os cultos, né, os nossos governantes direcionaram isso, né? Graças a paz do Senhor, presbítero Lúcio, os nossos governantes direcionaram isso. Isso não é nenhuma perseguição religiosa, não. É porque realmente o momento exige e nós vamos vencer isso em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. E à noite nós estaremos também fazendo uma pregação aqui neste canal da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Povo chegando atrasado para o culto. Eu sou André. Se você não fizer uma piada, não é você, né? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Beleza, meus irmãos, vamos começar então aqui. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, santo é teu nome, gloriosa é a tua presença. Nós queremos dar graça ao Senhor porque nós temos agora, Pai, a tecnologia para colocar à disposição do teu reino para a pregação da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia do Brasil, do mundo. Senhor, livra-nos, ó Deus, desse coronavírus, ó Deus, dessa peste, Pai. O Senhor é Deus poderoso. E se o Senhor quiser, ó Pai, basta uma palavra e o Senhor faz tudo mudar. Então, Senhor, ajuda a gente. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia do Brasil, Pai. Pai, nós estamos tendo que fazer o culto aqui pela internet, Senhor, abrindo mão daquele calor humano, daquela comunhão física na igreja, porque é necessário e nós acreditamos no Teu poder. Assim te louvamos e bendizemos em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês aí. Abram as vossas Bíblias aí no livro de Jó, capítulo 14. Paz do Senhor, irmão Naim, Deus abençoe a sua vida também. Anali, Patrick. Oxa, glória a Deus, meus irmãos. Regina, bênção. Deus te abençoe, minha irmã Regina. Terezinha. Rizomar também. Diaconisa Rizomar, Deus te abençoe. Fala que no final depois você no final da nossa live aqui, eu vou citar o nome de todo mundo que está assistindo. Então, livro de Jó, capítulo 14. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor para a gente fazer essa exposição aqui. Olha aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Versículo 3. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo será o número dos seus meses. Tu, ao homem, pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenham repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra, a sua raiz no chão morrerá, o seu tronco ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e os rios se esgotam e secam, assim, o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Bom, meus irmãos, então o livro de Jó faz parte dos 5 livros de sapiências na Bíblia, né? Que são chamados também de livros poéticos, né? E são traduzidos na teologia também e na tradução hebraica por escritos. Então o livro de Jó faz parte dos 5 livros poéticos da Bíblia, né? Porque são eles aqui o Salmo, Cantares, Eclesiastes, Provérbios e também Jó. Então Jó tem uma narração muito interessante, muito peculiar. Jó tem uma narração
de um homem que padeceu, né, sem nenhuma culpa, sem nenhuma situação das quais ele tivesse causado, e ele sofreu. O livro de Jó, ele contrapõe exatamente aquela doutrina que é dita aí, de que a pessoa que é fiel a Deus não passa dificuldade e não sofra. O livro de Jó, ele vai contrapor em relação a isso. Até mesmo quando você vai pegar lá o primeiro capítulo do livro de Jó, você vai ver o próprio Deus dando testemunho de Jó. Ele chegou a uma determinada época do ano lá, em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor, e dentre eles veio Satanás, e o livro de Jó vai começar a narrar sobre isso. Aí Deus vai falar para Satanás assim: ô Satanás, da onde você está vindo? Ele vai dizer assim: olha, eu estou vindo de rodear e passear a terra. E aí o próprio Deus vai dizer assim: mas você tem visto lá meu servo Jó, homem reto, íntegro e que se desvia do mal? Então o próprio Deus, ele dá testemunho da vida de Jó. No entanto, Jó vai passar grandes tribulações sem ter culpa. Então, meus irmãos, a primeira mentira que nós temos que quebrar é que o crente que é fiel a Deus, você pode ser fiel a Deus, e você tem que ser fiel a Deus, você pode ser dizimista, ofertante, levar uma vida íntegra, de graça e de bênção, que você ainda vai passar tribulação. Enquanto você estiver aqui na terra, gozando da vida que Deus te deu, você vai ter dificuldade. Então, é mentira que o crente não passa dificuldade. Está aqui o exemplo de Jó. E eu acho interessante esse livro de Jó, porque ele fala coisas práticas do cotidiano, e especificamente nesse capítulo 14, nesse breve papo que nós vamos ter aqui desse livro, ele começa dizendo o seguinte: olha, nossa ideia aqui é conversar sobre esperança. Mas Jó, ele começa fazendo aqui uma referência muito interessante. Ele diz assim no versículo 1: olha, o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietações. Jó está falando de coisas corriqueiras, de coisas que acontecem na vida. Eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão aí, vive breve tempo, né? O hebraico, ele vai dar para a gente uma pista muito interessante sobre essa expressão. Há uma tradução no hebraico chamada de katzer, e significa, meus irmãos, katzer significa curto, impaciente, e significa curto e impaciente também em tudo. No tempo de força, no tempo de vida. Então, Jó está dizendo o seguinte: olha, um homem nascido de mulher, katser, vive de forma curta, e tudo que ele faz, ele é impaciente. Ele não tem paciência para nada. Ele vive pouco. Ele dá ênfase, ou seja, para as coisas menos relevantes. O que Jó está querendo dizer, meus irmãos, é que nós vamos viver um curto espaço de tempo. E o próprio texto ele responde e diz: olha, além do homem viver pouco, um breve tempo, além da vida do homem ser curta, ele vive cheio de inquietações. E os tempos pós-modernos retratam isso. Nós estamos tão inquietos que a gente não consegue observar o que realmente é relevante para a nossa vida. Então a gente começa a observar coisas do tipo correr atrás do vento. A gente vive para trabalhar e precisamos trabalhar. Outra hora a gente vive para lazer e precisamos também de lazer. A única coisa, meus irmãos, que a gente tem dificuldade é, em muitos momentos, dar prioridade para as coisas de Deus. Então você precisa trabalhar, você precisa de lazer, você precisa de espiritualidade. Só que isso precisa ser equilibrado. Você precisa manter um equilíbrio para que você possa viver bem. Então a Bíblia ela vai falar sobre equilíbrio. Você precisa de trabalhar para granjear o sustento da sua família, mas você precisa também de lazer para poder fazer uma recreação, para poder passear com a família. E você precisa também de espiritualidade. Você precisa também fazer coisas que possam te aproximar de Deus, e as coisas que pode nos aproximar de Deus, aproximar a gente de Deus, é leitura bíblica, pregação,
comunhão, vida de jejum. E tudo isso passa, em muitos momentos, talvez até agora, com o nosso próprio inconsciente, a gente começa a pensar, poxa vida, como é que o tempo passou rápido? Poxa vida, como parece que eu tinha 15 anos ontem, ou parece que eu tinha 20 anos ontem, hoje já tem 41. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a contar os nossos tempos, a ler os nossos tempos. E são tantas inquietações que isso vai fazendo com que a nossa vida cristã, que é o principal viés que faz com que a gente se aproxime de Deus, vá ficando para trás. A gente não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de visitar um irmão, mas a gente tem tempo para fazer muitas outras coisas. Então a gente precisa aproveitar essa aula de Jó, ele dizendo que o homem vive pouco, e ele vive cheio de inquietações. Então muitas pessoas estão preocupadas hoje com as suas finanças, principalmente quem tem negócio próprio. Realmente é um período difícil, mas nós vamos precisar de acreditar no Senhor. Então o que vai acontecer? Jó está dizendo o seguinte, olha, o homem nascido de mulher, Catzel, ou seja, vive um breve tempo e cheio de inquietações. E você vai ter muitas inquietações enquanto você viver. Mas existe uma boa notícia, meus irmãos. Qual que é a boa notícia disso? A boa notícia é que só vai ter inquietação quem está vivo. É muito simples isso. O versículo 2, meus irmãos, ele vai dizer assim, ó. Agora ele vai fazer algumas comparações do que o homem se parece. Ou seja, o homem é parecido com o quê? Olha só, meus irmãos, que coisa extraordinária, simplesmente fantástica. Louvado seja o nome do Senhor. Com o que ele vai dizer agora aqui, olha só. Acompanha com a sua Bíblia aí. Ele vai dizer assim, ó. Nascido como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O autor está fazendo uma comparação da nossa vida como alguma coisa que seja muito perecível, né? Quando se fala de flor, se fala de algo assim, muito perecível, fala de algo assim que pode acabar, de alguma coisa em que não resiste à força. Então ele está dizendo o seguinte, olha, nasce como flor e murcha. Está dizendo o seguinte, que a vida, ela acaba. Ela tem um tempo para poder florescer, né? Eu poderia interpretar também esse texto, que é perfeitamente coerente com a Bíblia, com os dias maus. Quando ele disse nasce como a flor e murcha, porque de acordo que a flor vai envelhecendo, vai morrendo, ela vai murchando. Ele está falando aqui dos tempos futuros, está falando de velhice. Outra coisa interessante que ele vai dizer é o seguinte, olha, foge como a sombra e não permanece. Né? Você vê que quando existe luz, o nosso corpo ele faz sombra, né? Igual está aqui na parede que vocês estão vendo. Mas se a luz acabar e chegar à noite, por um momento a sombra deixa de existir. Então Jó está dizendo o seguinte, olha, valorize a sua vida, porque ela acaba depressa. E isso é muito interessante e compatível com o texto. Ele diz o seguinte, olha, você vai nascer, você vai envelhecer e daqui a pouco você vai morrer. Então, meus irmãos, nós precisamos dar prioridade para aquilo que é realmente, para aquilo que é plausível e para aquilo que é relevante. Meu irmão, então você precisa fazer coisas do tipo, olha, amar sua família, amar sua esposa, amar teus filhos, ainda que eles estejam longe ou estiverem longe, você precisa exercer esse amor, sabe por quê? Porque daqui a pouco a vida acaba, e o próprio texto bíblico está falando sobre isso, e nós precisamos o quê? Ter esperança em Deus, esperança em Jesus Cristo, que o dia mau vai passar e que as coisas também vão se resolver. Se você não acreditar nisso, você não consegue ser crente, você não consegue viver bem. Outro detalhe do texto, no versículo 3, ele vai continuar comparando o breve tempo que o homem vive. Olha que coisa interessante, versículo 3. E sobre tal homem, abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ele mesmo responde, ninguém. Então, meus irmãos, tudo que é imundo sempre vai ser imundo. Tudo que é impuro sempre será impuro. E nós, os crentes, nós precisamos nos abstermos.
A gente precisa sair, a gente precisa acabar com isso, a gente precisa não envolver com coisas que desagradam a fé cristã em Cristo Jesus. Nós precisamos sair e nos afastarmos daquilo que desagrada a Deus para que nós possamos ser pessoas abençoadas. Então, uma coisa interessante que eu acho aqui do texto é que ele faz uma pergunta. Olha o versículo 3. E sobre tal homem, abre os olhos. Ok? Deu um BO técnico aqui. Então, o que eu estava dizendo para os irmãos é o seguinte. E sobre tal homem, abre os olhos e o faz entrar em juízo contigo. Ele faz uma pergunta. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, você vive pouco. Tudo seu é breve. Você não fica para semente. E você ainda quer brigar uns com os outros. É o que Jó está dizendo. Está querendo entrar em juízo, em dificuldade. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ser pessoas de paz. Precisamos buscar a Deus e viver debaixo da bênção, viver debaixo da graça, da unção e também do poder de Deus. E Jó continua dando uma aula simplesmente fantástica. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, está todo mundo assistindo aí? Dá um ok. Tá travando para você? Chegou a parar? Tá travando para vocês aí ou chegou a parar? Ok? Se chegar a parar aí você me dá um toque aqui, tá bom? Então os dias dos homens, os nossos dias eles são contados. Então, valeu presbítero. Então nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus. Você precisa viver para o Senhor, você precisa buscar a bênção e a graça do Senhor. E o versículo 5, ele diz para a gente que os nossos dias são contados. A palavra que aparece aqui, aior, em hebraico, e significa o seguinte, olha, um tempo pequeno. Então nós vamos viver um breve e curto espaço de tempo. Por isso, meu irmão, você precisa viver bem. Você precisa viver debaixo da graça, da bênção, da unção de Deus. Esse período que nós estamos aí em quarentena, né, é um período de reclusão. Reflita sobre a sua vida em Cristo Jesus. Poxa vida, meus irmãos, como eu estou triste de não estar junto com os irmãos lá, abraçando os irmãos na igreja física, mas sei que isso é por um curto espaço de tempo. Sabe por quê? Porque a igreja é comunhão. E hoje nós estamos usando a tecnologia para poder não deixar os irmãos sem um alimento espiritual. O versículo 7 do texto em questão, lembrando os irmãos que entraram agora na live, estamos estudando Jó capítulo 14, de 1 a 12. O versículo 7, ele vai dizer assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os teus rebentos. Na sua Bíblia pode estar frutos também, a mesma coisa. Essa parte do texto de Jó é a parte que nós chamamos de a parte poética do texto, já que se trata de um texto poético. Então o versículo 7 ele diz, olha, há uma esperança para a árvore que tiver cortada. E ele diz o seguinte, mesmo essa árvore cortada, essa árvore ainda poderá dar frutos. E isso é muito interessante para nós, meus irmãos, que Jó, ele diz o seguinte, olha, ainda que você estiver prostrado por algum momento, se você estiver buscando a Deus, estiver vivendo uma vida de bênção, uma vida de graça, você precisa fazer o quê? Orar, jejuar, ler a Bíblia, como eu sempre tenho falado na nossa igreja, largar a vida de pecado. Se porventura você cometeu um pecado ou outro, você precisa ajoelhar, pedir perdão a Deus e continuar seguindo. E o texto vai dizer o seguinte, olha, para a árvore cortada tem uma esperança, porque mesmo se ela cortar, o que vai acontecer? Ela ainda poderá dar frutos. Então, meu irmão, nós não somos árvores. Nós precisamos dar fruto enquanto nós estamos vivos. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso aqui embaixo. Nós precisamos de uma vida de bênção, de uma vida de graça, para que Deus possa estar nos abençoando. Então você tem que viver bem. Ele diz, no versículo 7 do capítulo 14 de Jó, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda renovará e não cessarão seus rebentos. E ele responde a essa indagação que ele faz de forma poética também. Versículo 8 ele vai dizer, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará um ramo como a planta nova. Então a árvore, na visão do autor bíblico,
ela tem um benefício que eu e você não temos. Ela pode ser cortada, que ela ainda dá fruto, e se ela envelhecer e também morrer, quando bater uma água nela ali, ela também vai rejuvenescer e vai dar novos frutos. Nós não somos assim. Nós somos limitados. O texto ele relata, meus irmãos, expressamente a pequenez da nossa vida. O texto relata de forma bem expressa como a nossa vida ela é breve. Por isso que você tem que acordar de manhã cedo e dizer para sua esposa: meu amor, olha, eu te amo. Você tem que levantar a mão para o céu e dizer assim: obrigado pela família que eu tenho, obrigado pelos filhos que eu tenho, obrigado pelo trabalho que eu tenho, pelo negócio que eu tenho. Ah, mas eu estou desempregado. Senhor, obrigado porque eu posso ter esperança que o Senhor vai abrir as portas e me abençoar. Isso, meus irmãos, é ter vida cristã, é ter vida de bênção, é vida de graça. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a árvore, depois que ela morrer, ela ainda dá fruto. Agora ele vai voltar a visão dele para nós de novo. Olha só. Versículo 10. O homem, porém, esse porém aí significa, ó, o homem não é igual não, tá? Ó. O homem, porém, vírgula, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, olha como a Bíblia nos coloca no nosso próprio lugar. A Bíblia, o texto bíblico acabou de dizer que a árvore, ou seja, a planta, tem mais vantagem do que nós. O versículo 7 diz que a árvore cortada pode dar fruto e que mesmo se ela morrer e se secar, quando bate água nela, ela pode dar fruto. Então o texto está dizendo que uma planta é melhor do que a gente. Em que sentido? No sentido de dar fruto. Então, meus irmãos, eu e você, nós só podemos dar frutos enquanto estamos vivos. Às vezes, meus irmãos, quando eu tenho que fazer algum culto fúnebre, orar por alguém que já partiu dessa vida, eu fico fazendo algumas observações. E às vezes eu observo os filhos que fazia 4, 5 anos que não falava com o pai, ou que não falava com a mãe, ou que não falava com o tio, ou com o seu ente querido que agora está ali no caixão. E eles começam a chorar, e algum deles começam a pedir perdão, e eu fico observando aquilo. E a gente respeita a dor, né? Porque o luto, ele tem um breve tempo, depois ele tem que passar e a gente respeita. Mas isso não deveria ser feito assim, meus irmãos. Você só pode amar enquanto tem vida. Você só pode respeitar enquanto há vida. Se acabar a vida, né? A Bíblia vai falar, um dia eu disse para os irmãos da igreja lá, que o morto não tem muita dignidade, né? O próprio Eclesiastes vai dizer isso. Que quem é o morto agora? O que ele pode fazer? Ele não pode fazer mais nada. Então a gente precisa observar uma coisa. Você precisa ser um bom marido. Presta bem atenção que eu vou dizer para vocês. Meus irmãos, varões da igreja, é para nós. Nós precisamos ser bons maridos agora. Nós precisamos ser bons filhos agora. Nós precisamos ser bons pais agora, enquanto há vida. Você já parou para pensar? Se Jesus chamasse a sua senha e você tivesse que partir, qual seria o legado que você haveria de deixar aqui? O que as pessoas que te conheceram, principalmente seus familiares, falariam acerca da sua pessoa ou da minha pessoa? E aí a gente vem e olha para o texto aqui, o texto dizendo o seguinte, que a árvore, ou seja, uma planta, tem mais vantagem do que nós. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Ele diz que a árvore, caracterizada no texto de Jó, capítulo 14, verso 7, a árvore, ela cortada dá fruto. Se ela morrer, ela também dá fruto. Aí no versículo 8, ele começando a concluir aqui a parte poética do texto, no versículo 10, ele vai dizer, e o homem, porém, morre e fica prostrado, expira. O homem, e aonde está? O próprio autor do texto diz o seguinte, olha, o homem não é igual à árvore.
ele não tem as vantagens que a árvore tem, que a planta tem. Sabe por quê? Porque o homem, ele cai e fica prostrado. Ele morre, e aí ele faz uma pergunta aqui, que é uma pergunta que nós chamaríamos de retórica, que são perguntas que já estão respondidas. Sabe que coisa interessante, meus irmãos? É simplesmente fantástico o texto. Ele diz assim, versículo 10, do capítulo 14 de Jó. Eu estou sempre repetindo o texto que nós estamos, porque tem algumas pessoas entrando agora, para elas se situarem. Mas, meus irmãos, o capítulo 14 de Jó, que é o texto em questão, do versículo 10, ele fala assim, o homem, porém, morre e fica prostrado. Olha que coisa interessante. Expira o homem, e onde está? Ou seja, ele não está mais em lugar nenhum, nesse plano, nessa vida. Ele já pertence a uma vida divina, se ele tiver vivido uma vida de graça, uma vida de bênção, obedecido a Deus enquanto estava vivo. E a perdição eterna, se ele tiver vivido aqui uma vida de pecado, uma vida completamente às margens de Deus. Então, meus irmãos, ele deu uma série de aula para a gente aqui no texto, dizendo para a gente viver bem com os nossos irmãos, viver bem com a nossa família, viver bem com o nosso vizinho, viver bem com o nosso colega de trabalho, porque a vida é breve. E ele começa o texto falando sobre isso. Volte para cima um pouquinho aí no capítulo 14, verso 1 do texto. E Deus vai falar assim, olha, a Bíblia vai dizer assim, olha, o homem nascido de mulher vive breve tempo cheio de inquietações. Meu irmão, o tempo é breve. O tempo é curto, é cheio de inquietações, e você tem que pagar a conta de luz se não corta, você tem que pagar a conta de água, você tem que fazer compra para você sobreviver, você tem que pagar seus impostos, tem que pagar seus tributos. Às vezes o que vai entrar é menor do que aquilo que vai ter que sair. Isso te tira a sua paz, faz com que você não durma direito. Às vezes o que você recebe é o suficiente para pagar tudo e não sobra nada, você não tem tempo para fazer lazer. Enfim, essas inquietações, a Bíblia, que é o livro mais atual do mundo, está dizendo que ia acontecer. E se isso está acontecendo contigo, tem uma boa notícia, claro. Você é uma pessoa que está viva. E dê glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem não tem condição de dar fruto depois de morto. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. O que você tem feito, meu irmão, minha irmã? O que você tem feito para melhorar a sua vida com Deus? O que você tem feito para que a sua vida cristã, para que a tua vida seja uma vida de bênção, uma vida de graça? Meu irmão, se existe alguma coisa entre você e qualquer outra pessoa, ou qualquer outro irmão, você precisa buscar consertar. Você precisa estar aberto ao perdão, estar aberto também a não só receber perdão, como também dar perdão. E você precisa isso, sabe por quê? Porque a vida é breve. Porque senão daqui a pouco você vai ser mais uma daquelas pessoas lamentando na hora da morte lá do seu ente querido. Poxa, eu não fiz isso, não fiz aquilo. O tempo é agora, meu irmão. O tempo é agora. Nós precisamos viver uma vida de bênção, uma vida de graça agora, enquanto estamos vivos. Esse período de quarentena proclamado pelos nossos governantes é um período que a gente tem que tirar para orar e para refletir sobre a nossa vida. É nesse momento que nós precisamos refletir, meus irmãos, quanta diferença faz para a gente estar lá na igreja, ouvindo os louvores, né? Nosso caso da igreja lá, né? A gente sempre tem um momento do culto lá na nossa igreja, os irmãos sabem, que é um momento muito alegre, né? Que é quando as crianças sobem lá no altar, né? Para louvar a Deus com o ministério de louvor. Aquilo é uma alegria, meus irmãos, para o culto. E agora nós estamos privados disso. Então vamos pensar, a igreja é importante para nós. A igreja faz parte da nossa vida. Não dá para a gente se imaginar sem igreja, não. Nós temos que estar vivendo junto. Eu estou pensando como é que eu vou fazer aqui na hora do culto, porque na minha cabeça
O culto, eu já visualizo o culto. Eu vou chegar na igreja, eu vou orar, vai ter o ministério de louvor, as crianças vão subir, vão adorar a Deus, e depois que a gente cantar música de alegria, nós vamos cantar música de adoração, e depois vai ter o momento das ofertas, e depois eu vou ministrar a palavra de Deus, no final vou impetrar a bênção apostólica, vou abraçar os irmãos. Tudo isso acabou, pelo menos por esse momento. Então a igreja, ela é relevante na nossa vida. E a gente tem que orar para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação e também do mundo. Então o texto está dizendo, olha, o homem não é igual à planta. A planta, depois de morta, dá fruto. O homem morreu, meu irmão, acabou aqui. Então você precisa pensar, ué, mas como assim acabou aqui? Acabou para o corpo, para a matéria, para o físico. Mas ainda continua uma outra vida. Debaixo da bênção, da graça, vida eterna, gozo pleno no Santo dos Santos, dos céus, entendeu? Com Jesus Cristo, nosso Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ou a vergonha eterna, que a Bíblia descreve como inferno. Ele existe. E meu irmão, não queira ir para lá. Por isso, viva uma vida de bênção, viva uma vida de graça, conserta a sua vida na presença do Senhor para que o Senhor possa te abençoar. E aí, partindo para a conclusão já, depois que ele diz, versículo 10 do capítulo 14 de Jó, o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? A 11. Como as águas do lago se evaporam e os rios se esgotam e seca. Meu Deus do céu! Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha, o texto acabou de dizer que a planta tem vantagem para nós. Agora, olha só com o que o texto vai comparar, meus irmãos, a nossa vida. Vocês conseguem perceber isso? Olha a comparação que o autor aqui do livro de Jó faz. Versículo 11. Como as águas do lago se evaporam. Está dizendo que o homem é igual a água do lago que evapora. Meu Deus, Deus que some. E ele diz mais, e os rios se esgotam e seca. Está dizendo que a nossa vida é igual vapor, que simplesmente dissipa no ar. Está dizendo que a nossa vida é igual aquele rio que se esgota e seca quando também está muito calor, acontece isso. E o que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que a vida é muito breve e que você precise viver ela da melhor maneira possível. Então, meu irmão, se você tem algum problema com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu filho, conserte hoje, meu irmão. Vai lá para o diálogo, vai lá conversar, sabe por quê? Porque a vida é igual vapor. O texto que está falando, isso o texto está falando, eu creio, porque a Bíblia não erra, e a Bíblia é a palavra de Deus para a sua vida, e também para a minha vida, e para a vida do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que a árvore tem vantagem e depois diz que a gente é igual ao vapor, a gente some. Então, meu irmão, procura viver uma vida de bênção, procura viver uma vida de graça. E concluindo aqui o último versículo, eu acho esse último versículo aqui simplesmente fantástico. O último versículo da nossa proposta de hoje, tá bom? Porque esse capítulo, ele tem 22 versículos, então nós vamos fazer mais ou menos a metade só aqui. Olha aqui, ó. Depois que ele diz que a planta tem mais vantagem que o homem, a partir do capítulo 7. Aí no capítulo 10 ele diz que o homem não tem vantagem igual a planta e compara o homem com o vapor e com tudo aquilo que acaba de forma sumária. Agora o versículo 12, meus irmãos, acompanhe aí, agora que a nossa mente está um pouco mais avisada sobre o que fazer com a nossa vida, ter esperança. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Assim, é uma espécie de conclusão que ele faz depois que ele diz que o homem vive pouco e a sua vida se reveste na morte de forma bem súbita e rápida. Olha aqui, ó. Versículo 12 do capítulo 14 de Jó. Assim, o homem se deita e não se levanta. E enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Deus que tem misericórdia da nossa vida. Ô meu irmão, minha irmã, viva bem, viva debaixo da graça, viva debaixo da unção, do poder de Deus.
Entendeu? Você acordou de manhã cedo, vai lá na tua esposa, vai lá do teu marido e diz: olha, meu amor, eu te amo. Eu sei que às vezes tem gente que não foi criado dessa forma, então tem dificuldade de declaração. Então fala: I love you so much. Vocês entenderam? Já que você tem vergonha de falar eu te amo. E fala um negócio desse aí. A Graziella está me censurando aqui. Ela falou que era para eu ficar igual na igreja. Então eu estou aqui igual na igreja. Então, meu irmão, o que você precisa fazer? Vai lá, beija seu filho, beija sua filha, beija sua esposa e diz: olha, obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Pai, porque a minha família está comigo aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz o solitário viver em família. O texto do versículo 12 diz que o homem se deita e não se levanta. O homem só vai levantar naquele último dia, né? Quando chegar o dia do arrebatamento. E aí você vai ler uma expressão interessante lá também em Colossenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ali de 15 a 16, mais ou menos, 16 a 17, ele vai dizer assim: olha, quando chegar o dia do Senhor, quando começar ali aquele grande dia, os mortos vão ressuscitar primeiro. E os vivos que ficarem serão arrebatados, vão encontrar com o Senhor nos ares. Né? Essa é uma posição de interpretação que nós temos, né? Que é uma posição de interpretação daquele ponto de vista que eu já expliquei aos irmãos no estudo de escatologia. Nós somos dispensacionalistas, né? Profetizamos, proferimos e somos adeptos da teologia dispensacionalista. O que é isso, meus irmãos? Só para lembrar os irmãos, porque eu já falei isso na escola dominical. Quando a gente fala que nós somos pré-tribulacionista dispensacionalista, é que a gente acredita que a segunda vinda de Jesus vai se dar no mundo físico e que nós vamos pegar ali o iniciozinho das dores, do princípios das dores, mas não vamos passar pela grande tribulação. Então, o nosso ponto de vista é que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por isso que nós somos dispensacionalistas. Então o texto está dizendo que o homem não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então, meu irmão, concluindo aqui, quero dizer para você o seguinte: olha, não perca a sua esperança, não. Há esperança. Esse período vai passar. Nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Se aproveita, já que nós estamos reclusos em nossas casas, se aproveita para orar, para buscar a Deus, para conversar aí com a família, entendeu? Para adorar a Deus. Outra coisa interessante, meus irmãos, eu quero já agora, a título de saúde pública, né? Procura ficar dentro da sua casa. Só saia se for extremamente necessário. Não saia de casa. Vamos respeitar esse período, vamos orar para que isso passe. Tá certo, meus irmãos? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vou citar o nome de alguns irmãos aqui que participaram aqui, assistiram. O Sodré, Rosemar e Vera, Adriane e Evandro, Cíntia e Naim, Patrick e Bianca, Regina e Cláudio, Alexandre e Rose, Ana-Li e Letícia, Rizomar e Osvaldo, Lúcio e Flávia, Ruth? Vai, mano, tem muita gente na página. Ruth, Terezinha, Felipe, retomando aqui de novo, Ruth, Terezinha, Felipe, Natália, Tefa e Jorge, Ladislau e Francis. Deus abençoe meus irmãos Cabral, Rosana, Denilza. Tem um outro lado aqui, beleza. Manuel, Anderson, Everton, Pedro Paulo, Marilza, Abner, Márcia, Luciene Reinaldo, Nazaré, Cíntia Rocha, Moralina. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês e eu quero convidar vocês para o nosso culto hoje à noite, às 19h30. Eu aguardo, vou estar aqui para poder trazer uma palavra para o coração da igreja. Então, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. E por favor, não saiam aí sem dar uma... perdão, eu achei que eu estava lá na igreja e eu ia falar para abraçar. Evita de abraçar hoje. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um abraço, até daqui a pouco no culto às 19h30.